Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, na sequência com o nosso livro aí, Espírito da Verdade. Hoje chegamos no capítulo 98 e já estamos na reta final desse livro. Lembrando que ele tem 104 capítulos, então mais meia dúzia de capítulos aí a gente encerra esse livro. Satisfação, não é verdade? Quanto aprendizado e quanto ainda temos a aprender. Mas vamos em frente. Capítulo 98, chamada e escolha. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Emmanuel. Capítulo 98, chamada escolha, ele faz menção ao capítulo 8, item 1. Capítulo 18 diz o quê? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item 1, ele vai falar da parábola das bodas, parábola da festa de núpcias, é a mesma coisa. Dependendo da tradução, você vai ver das duas maneiras essa parábola que Jesus nos conta no Evangelho, e esse chamada escolha está relacionado com ele. E eu vou começar só exemplificando aqui, quando ele diz, para linkar lá com a parábola. Eu não vou ler a parábola, ela é um pouquinho extensa, senão vai tomar muito tempo de leitura. Então faça a leitura desse capítulo, o item 1 do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, parábola das bodas ou da festa de núpcias. Mas o link que eu quero fazer é com algumas frases, todas são excelentes, mas algumas que deixam mais claro. Quando ele diz, sem instrução a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Então, ou seja, quando nós tomamos conhecimento, muitas coisas mudam. Enquanto nós não temos conhecimento, nós temos medo. O desconhecido nos causa medo. Mas quando nós buscamos o conhecimento, quando nós vamos em frente e atravessamos aquela barreira do desconhecimento para o conhecimento, as coisas mudam. Quando ele diz aqui, sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Então, está vendo? É aquilo que a gente fala, tem a teoria e a prática. A prática a gente tem no nosso dia a dia, e o Evangelho descreve exatamente esse nosso dia a dia. Mas em que sentido? Do quanto nós estamos fazendo o bem que Jesus ensina através do Evangelho. Então, qual a lição que eu levo? Está no Evangelho, está na teoria, mas Jesus já me demonstrou na prática, através do Evangelho, para que eu execute agora é minha vez de fazer, porque é o que ele está falando, sem teoria a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Ou seja, eu tenho que ler para aprender, eu tenho que vencer a barreira do desconhecimento para o conhecimento e então agir de maneira diferente. Porque se eu continuo com o conhecimento, mas fazendo errado, a gente vai ver que está errando muito mais feio. Por quê? O que quer dizer errar mais feio? É o pecar, não é verdade? É o pecar que a gente já conhece. E então agora vamos entrar um pouquinho na parábola aqui, parábola das bodas ou parábola das núpcias, que ele conta uma história do que Jesus falando para aqueles que o circundavam, ele disse o quê? Que havia um rei que ia fazer a festa
a boda, a festa de núpcias, ou seja, o casamento do seu filho. E para isso ele começou dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas ao seu filho. Então esse rei pegou os seus servos e mandou chamar, mandou convidar as pessoas para virem ao banquete, para virem àquela festa de bodas, aquela núpcias, festa de núpcias, para participar, né? E só que o que aconteceu? Os servos iam chamar, uns ignoravam, desconsideravam o convite que era feito, outros rechaçavam, outros tratavam os servos que faziam o convite, e muitos até os mataram, chegaram a matar os servos, e outros ainda simplesmente ignoraram e foram cuidar dos seus negócios, foram cuidar da sua vida particular. Ou seja, os convidados foram chamados, mas eles estavam recusando, cada um por um motivo. Um rechaçava, outro ignorava, outro maltratava, outro ia cuidar da sua vida particular. Então, chegou o momento que esse rei fez o quê? Ele se irritou, ele se enervou, colocou fogo na cidade. Essa é a parábola de Jesus contando. Pôs fogo na cidade, por conta desse desprezo do convite, e ele falava: as bodas estão aparelhadas, ou seja, a festa está montada, o banquete está servido. Então, ele disse aos seus servos, esse rei disse aos servos: ide às entradas das cidades, ide e chamai a todos, convidai a todos, chame a todos para que venham a essa boda. Não importa mais quem seja o convidado, chame a todos, tanto os bons quanto os ruins, que venham todos para a festa de núpcias do meu filho. E assim foi feito. E então muitos lá foram para esse banquete. E quando esse rei adentrou no salão para ver a festa, como que ela acontecia, ele se deparou com um homem que estava sem a túnica nupcial, né? Essa é a palavra que ele usa aqui na parábola: vestido nupcial, a túnica nupcial. E então esse rei, segundo Jesus relatando aos que o circundavam, esse rei questionou: por que você está sem a túnica nupcial? Por que você está sem o vestimento, sem o vestido nupcial? E esse homem se calou, esse homem não falou nada. E então o rei disse aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 4. O que Jesus quis dizer nessa parábola que tem a ver com o tema que nós estamos lendo hoje: chamada e escolhida. E Jesus ensina aqui o convite que foi feito através de Deus, porque ele fala assim, o reino dos céus, né, é como, ele sempre começa, a parábola é uma alegoria, é uma forma didática de Jesus exemplificar o nosso dia a dia até hoje. Isso já foi há mais de 2000 anos, mas até hoje, e ele fazia dessa forma alegórica, ou seja, ele fazia dessa forma didática para você perceber, para que nós percebêssemos. Então ele fala: o reino dos céus é como uma festa de núpcias. E aqui ele diz o que em sentido? Que o reino dos céus é uma festa, é uma alegria, é uma satisfação, é um estado de plenitude espiritual. É nesse sentido que ele queria dizer. Ele disse que os primeiros convidados, lá na parábola, quando você for ler, você vai ver que os primeiros convidados, eles não foram, né? Então, quem eram os primeiros convidados? Foram os povos hebreus, né? Foram os judeus. E eles não foram os primeiros convidados chamados por Deus, porque eles já conheciam a lei de Deus, né? Eles já tinham a noção da lei de Deus. Então, eles foram os primeiros povos a serem convidados, porque eles já tinham, naquela época, havia muitos povos que não tinham cultura, não tinham a profecia de fé de um Deus único, mas sim monoteísta, mas sim o Deus politeísta. Então muitos acreditavam no Deus do sol, Deus da lua, animais eram deuses, veneravam animais, veneravam rochas, enfim, cada um de uma maneira. Então esses povos, os judeus naquela época, foram os primeiros a serem chamados. Por quê? Porque eles já professavam a sua fé num Deus monoteísta, apenas um Deus. Então, na percepção divina, ficaria mais fácil explicar para eles a vinda de Jesus. Para quê? Para ensinar, ir além daqueles 10 mandamentos que já haviam recebido através de Moisés. Ir além daqueles 10 mandamentos. Porque agora Jesus falaria de sentimentos.
Os outros convidados que se excusaram, que foram cuidar dos seus negócios, que foram cuidar dos campos, como ele diz lá na parábola, do seu tráfico, depende a tradução do seu evangelho, eles quiseram dizer o quê? Eram as pessoas mundanas. Mundanas em que sentido? As pessoas que estavam extremamente apegadas às coisas terrenas, às coisas aqui da terra. Então eles não se importavam com vida futura, eles não tinham essa percepção de que uma vida após esta vida continuava. Para eles o que importava era a vida terrena. A gente não vê isso ainda? Hoje, quantas pessoas só se importam com a vida terrena, só se importam com o que é material? Então é nesse sentido que Jesus quis dizer nessa parábola da boda, para esses que excusaram e foram cuidar dos seus negócios. Ou seja, não me importo com a vida espiritual, o que me importa aqui é o dinheiro, é a vida material. Quem eram os servos que faziam esses convites? Eram os espíritos guardiões da humanidade, eram os antigos profetas. Ele fala na parábola também que foi montado esse banquete, os bois, os cevados, os touros, as lições do evangelho. O que ele quer dizer com bois, cevados, touros que ele menciona lá? Bois, cevados que nos alimenta a alma, né? O alimento para o corpo físico que é necessário, mas ele viria falar do quê? Do alimento necessário para a alma. Então ele estava já fazendo uma outra forma de raciocínio. Ele falou do quê? Que nós precisamos do alimento para o corpo, mas vamos precisar também do alimento da alma. E isso foi preparado. Mas aí quando Jesus chega à Terra, o que acontece aqui? O povo hebreu, o povo judeu, recusou um pouco a Jesus. Por quê? Como eles ainda não tinham alguns rituais dentro da sua religião, eles não aceitavam a forma que Jesus veio. Então, eles não acreditavam que Jesus seria daquela forma humilde e simples como ele veio numa manjedoura, numa estrebaria. Eles acreditavam que o Filho do Senhor viria de uma forma pomposa, de uma forma luxuosa. E não, Jesus veio de uma forma simples. E aqui o que ele quer dizer, na verdade? Fazendo bem de uma forma resumida, quando ele vai falar, manda que esses recusaram, não aceitaram, e aí chega aqueles que não aceitaram, os que maltrataram, aqueles que simplesmente se excusaram de ir. E Jesus, contando a parábola, fala que o rei mandou chamar a todos. Então abra o convite a todos os povos, que venham todos para esse banquete. Lá o rei se depara com o quê? Com uma pessoa que não estava com a veste nupcial, com a túnica nupcial. O que ele queria dizer com isso da túnica nupcial? Ele estava querendo dizer que era o coração puro. Aquele homem não estava vestido com a túnica nupcial. Essa túnica nupcial, na verdade, faz referência à pureza de coração. E o que é que nós mais vemos hoje nas religiões? Todas as religiões são boas quando falam do amor divino, do exemplo divino, das leis divinas, do amor de Jesus, do amor de Deus. São perfeitas, mas muitas das vezes coloca-se uma interpretação que nós mudamos um pouquinho, que eu mudo um pouquinho. Então é aí que entrou a questão que Jesus veio falar. Do quê? De seguir a palavra dele, tão pura e simples. Por isso a pureza de coração, fazer como ele fazia. Fazer exatamente como ele fazia. Então, essa foi a lição que Jesus nos deixou. Não estamos, às vezes, com a túnica. Ou seja, nós não estamos com a túnica nupcial em que sentido? Da pureza de coração. Então não adianta professar a palavra de Deus, não adianta levar o evangelho do Cristo adiante somente por palavras. Temos que fazer a nossa obra, mas de coração puro. Essa é a mensagem que ele quer nos dizer. Então, por isso, ali nessa lição de hoje, escolha e chamado, que ele veio, não é? Esse é o tema que ele fala aqui, ó. Chamada e escolha, é exatamente isso. Muitos foram os chamados, mas poucos foram os escolhidos. Por quê? Não havia pureza de coração. Então, de nada adianta falar que é cristão da boca para fora. Tem que exercitar o cristianismo redivivo. E o que é o cristianismo redivivo? É a palavra pura do Cristo, que ele nos ensinou. E é isso que ele está esperando de nós até hoje. Não é verdade? Então, que façamos a nossa parte. E que cada um faça a sua parte. Que eu faça a minha, que você faça a sua, seguindo o Evangelho do Cristo e mudando as nossas condutas. Leia essa parábola, ela é muito bonita, como tantas outras. Releia esse texto, reflita sobre o tema. Eu vou ficando por aqui, mas te espero para a próxima lição. Até lá. Tchau.
Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.